E aí galera, beleza? Vamos lá para mais um vídeo. E eu quero gravar esse vídeo aqui, fazer um react desse vídeo aqui. Rapaz, eu vou dizer, viu? A briga aqui é para ver quem é mais tapada, mais lesada, mais burra, viu? Vamos dar uma olhada aqui. O Anderson mandou aqui no grupo, ó. E a Ingrid Silveira, né, que já tá dando tá dando uma engordadinha, hein, fia? O anticoncepcional tá batendo certo aí. Mas enfim. E uma outra cidadã, que eu não sei quem é, não faço questão de saber, discutindo sobre o que Paulo fala sobre as mulheres, tá? Na Bíblia, acerca do que elas devem ou não, como elas devem se portar. E, cara, sai umas pérolas aqui. Eu assisti bem rápido e tal, fui pulando. Mas eu vi que tem umas pérolas aqui que é interessante a gente comentar sobre essas cidadãos. E, bom, nesse vídeo aqui fica muito bem claro porque Paulo não queria que as mulheres ensinassem, né? E aí vai ter sempre aquela imbecilidade de dizer que não, mas veja bem, o apóstolo Paulo falou para a igreja de Efésios. Aí quer dizer que se essas mulheres problemáticas fossem para outra igreja, tava ok, não tinha regra lá não, né? Era só para Efésios. Óbvio que não era, era uma carta direcionada, mas a carta servia para a orientação de todas as igrejas da época, como serve para a nossa orientação hoje, tá? Então vamos analisar isso aqui. Lembrando, pessoal, quem quiser ajudar o canal, tá aí nossa chave Pix na descrição. E quem quiser participar aqui do nosso grupo de apoiadores, é só se tornar membro aí, tá certo? No Apoie-se, vai estar na descrição do vídeo. Vamos lá. Peraí, tu tá achando que é errado? Deixa eu abaixar aqui, porque parece que tá meio rápido aqui. Vamos ver aqui. Peraí, tu tá achando que é errado a Bíblia falar que a mulher tem que ser submissa ao marido? É isso? Deixa eu te perguntar uma coisa. Ou seja, a pergunta foi bem direta e aí vai, né? É o de sempre, né? Não, ela não quer que a mulher seja submissa ao marido, mas aí ela vai começar a fazer aquela explicação imbecil que não chega a lugar nenhum. E era simplesmente ela dizer sim, a mulher não tem que obedecer ao homem. Aí ela, na realidade, ela vai usar, tá? Uma parada que essas conservadias ficam usando, que é o quê? Não, mas submissão, o homem está debaixo da mesma missão. E até nisso, a cidadã ela vai conseguir dar uma invertida na Ingrid, e aí a Ingrid vai tentar explicar e vira uma salada da desgrama. Teu marido é submisso à tua missão? Ou seja, ela já pegou aquela sacada que elas ficam utilizando para destruir o sentido da palavra submissão, que é assim, que é subserviência, obediência, subserviência, veneração. Né? Aí elas repetiram tanto que parece que todo mundo tá pegando isso aí. Não, submissão é estar debaixo da mesma missão. E aí, por que isso aí foi uma boa sacada da cidadã? Que ela vai estar errada também, mas vocês vão entender o que eu tô dizendo. Por que foi uma boa sacada? Porque se é missão por missão, qualquer um pode ter missão. Missão não foi dada só para homem. Então, no momento que eu digo que submissão é estar debaixo da mesma missão, se a mulher tiver uma missão, o homem tem que estar debaixo da missão dela, aí ela vai dar um tilt, ela vai começar a embolar no meio de campo, entendeu? Não, eu tenho que ser submissa à missão dele. Então a tua Não, eu tenho que ter, isso não é resposta, né? Eu tenho que ser. missão não é a mesma dele? Não, a nossa missão é igual. Então por que É ele igual, né? Igual. Não é igual, não, é igual. Então por que ele não tá não tá submisso à tua missão? Não, a gente vai se submeter um ao outro, mas ele não tem. Me explica como é que você vai submeter um ao outro. Ela vai tentar usar aquela ideia. Ela vai tentar usar que no mesmo texto que Paulo fala para a mulher ser submissa ao homem, ele vai falar no contexto da igreja, a irmandade. Ele vai dizer: sejam submissos uns aos outros. No contexto de igreja, irmandade. Só que claramente Paulo diz que o homem não pode ser submisso à mulher. Entendeu? Esse ser submisso uns aos outros é irmão para irmão. E quem é que tem autoridade dentro da igreja? Os homens. Obrigação, Você disse que ele você não. está submissa à missão dele, mas que ele não está submisso Ele à não sua. tem a obrigação de ser submisso à minha missão. Ele tem que me amar como Cristo amou a igreja, inclusive. Aí ela mete essa outra... Eu vou usar o termo lacrada para ficar mais fácil. Ela mete essa outra lacrada. Por quê? Porque o significado dela aí de debaixo da missão já tá todo escangalhado. Ela não tem muito o que falar. E ela, ele não tem obrigação. Ele não tem obrigação. Mas calma aí, minha filha. Não é uma questão de obrigação, é uma questão de mandamento. E o único mandamento que existe é que a mulher seja submissa ao homem. Apoiar aquilo que eu faço, enfim. Mas se ele disser, eu não quero que você faça, eu não vou fazer. Ponto. Ele que dá a última palavra. Você acredita nisso? Eu acredito, não, é o que a Bíblia fala, o que eu tenho que fazer. A Bíblia diz que a última palavra é a do homem? Não com essas palavras. Assim, mas a última palavra é do homem. Diz. Quando? Aonde? Que versículo? Tá escrito lá, o homem Pô, a Ingrid meteu louca aí agora. Tá lá. Foda-se. é a autoridade, o homem é o líder, o homem é Meu cabeça, pronto, o meu cabeça. a autoridade, está lá. Como é que Cristo amou a igreja amando, se entregando por ela? A gente tem que ser submisso. Aí o que é que tem a ver com questão de autoridade e tal, com Cristo se entregar para a igreja?
autoridade como que se entrega pra igreja? Hã? Você vê que ela vai começar, ela embola. A outra também já tá embolando já, mas vocês vão entender já já. Submissa, quando fala submissa, é reconhecer a Então liderança. Então, quem significa é dele. que se a gente tem que amar. Se você for fazer a mesma missão que o teu marido, você não precisa estar casado. Você pode ficar solteira. Você tem essa opção. Agora, se você que é cristã e quer viver um relacionamento. Mas você não tá debaixo da missão do cara, você tá fazendo a mesma missão que o cara. Mas se você for fazer a mesma missão que o cara, é melhor você estar solteira, separada? Porra, Ingrid. Até a mulher não tancou isso aí, velho. Até a outra, que não é nada inteligente, não tá tancando isso aí. Relacionamento cristão é isso que a Bíblia fala. Ponto, você tem todo o direito de não seguir. Você tem todo o direito de seguir. A questão é quando você chega na internet e milita contra isso. Você tá literalmente militando contra a família. Isso. Aí você vai militar contra aquilo que Cristo tá falando. Sabe? Não, você tá falando da mensagem de Paulo. Aí tá? Paulo não foi guiado por Deus, aquilo é uma mentira. Aí essa cidadã maluca já entra, não, foi Paulo. Minha filha, se você for levar em consideração, não, isso aqui foi Paulo que escreveu. Mas quando foi que Jesus ou Deus pegou a peninha lá e escreveu? Se você for levar esse argumento em consideração, então só foi homem que escreveu a Bíblia, correto? Então você não tem que acreditar em nada. Ué? Essa cidadã é cristã ou que é essa porra? Vamos falar de Paulo então, que Paulo foi guiado por Deus. As mulheres não são Carioca, permitidas falar na igreja. Quer dizer, não sei se é carioca, se é nordestina, tá uma mistura da desgraça aí agora. Tá meio pesado pra ser carioca, mas tá assoviando igual carioca. Tá certo? Porque não é permitido que elas falem. Inclusive, é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Isso aí, muito bem, muito bem. Frise isso aí com muita clareza. Tá? Inclusive, Como essa vergonha que a gente tá assistindo aqui, né? se elas tiverem dúvida, elas fiquem caladas e quando chegarem em casa perguntem aos seus maridos. Paulo também fala que as mulheres, elas não devem exercer nenhum tipo de ensinamento. Ensinamento não, autoridade. Nenhum tipo de autoridade sobre o homem. É muito além de ensinamento. Sobre o seu marido. E aí, Sobre o homem. Paulo fala de forma geral, sobre o homem. me fala algo sobre isso. Então, ali ele tava falando num contexto, tá? Da igreja de Éfeso. No contexto da igreja de Éfeso. Cara, essa foi uma das maiores meteção de louco que eu já ouvi. Nenhum contexto da igreja de Éfeso. Nenhum contexto da igreja de Éfeso. Só em Éfeso tinha problema. Éfeso, onde as mulheres estavam atrapalhando, né, o culto. Mas As mulheres, Paulo, só as mulheres. Ué, pelo que ele tá falando, sim. Tem um contexto, né? Incrível. Tem um História. contexto. Exatamente, eu não terminei de falar. Tá. E daí, Tramontina. Esse aí já vai fazer o corte. Tramontina. Só que não vai dar certo, né? Porque eu vi tá uma bagunça. Paulo ele não proibia as mulheres de ser líder em igrejas, até porque ele Caralho. Essa aqui foi bem pesada, velho. Paulo não proibia. também deu saudações a uma Não, aqui não era nem Paulo que era pra proibir ou não, tá? Paulo passava aquilo que estava de acordo com o conselho da igreja, que eram os apóstolos, certo? Então nada do que Paulo passava para as igrejas não estava de acordo, ou de comum acordo, ou sem apoio de Pedro e dos demais apóstolos, tá? Mas enfim, não é Paulo era o papa da igreja não, tá? Não era assim que funcionava não, o negócio passava por um concílio. igreja que tinha, eu não sei se você lembra como é que era Átila, Aquila e Priscila. isso, que eles governavam uma igreja, eles Bom, vamos lá. Essa parte aqui que eu quero falar com vocês. 2 minutos e 29. Não. Áquila e Priscila, tá? Ó. Áquila e Priscila. Não tinha nada a ver, não tinham nada a ver, tá? Com tomar conta de igreja, nem nada. Áquila e Priscila, eles eram dois gregos, que romanos, tá? Que haviam se convertido ao evangelho. Primeiro a Priscila se converteu, tá? E depois ela conseguiu converter o marido, ela pregou para o marido. O que Priscila fazia era ela servia de apoio quando Paulo ia a Roma. Era o apoio, ela usava a casa dela como apoio. E com isso ela ganhou, tá? E com isso ela ganhou o marido para Jesus. Não tem nada a ver com igreja, eles não tomavam conta de igreja. Ó. A história de Priscila e Áquila começa e termina em sua casa. Por aqui você já tira. Não tem igreja aqui. Fugindo de Roma. Quando somos apresentados a este casal, eles foram expulsos de sua casa. Quando encontramos pela primeira vez, Áquila e Priscila tinham acabado de sair de Roma. De acordo com Atos 18:2, o imperador romano Cláudio expulsou todos os judeus da cidade de Roma. Áquila e Priscila fugiram para Coríntio.
eles tinham cidadania, tá? Atos 18, 1, 2 revela que por causa da sua herança judaica, eles foram forçados a deixar Roma por Cláudio César, entendeu? Eles eram romanos, só que eles eram romanos filhos de judeus, tá? Em Coríntio. De lá, eles viajaram para Coríntio, onde estabeleceram uma residência e abriram um negócio. A partir desse negócio, Priscila passa a apoiar a obra de Paulo, certo? Tanto que aí depois vão criticar Paulo por conta disso, mas enfim. Atos diz, não exatamente por conta disso, mas aí Paulo dá uma patada na galera, né? Fala assim, ó, o obreiro não é digno do seu salário, né? Ele repete o que Jesus fala, por acaso vocês vão atar a boca do boi que debulha? Não tem como, né? Atos 18, 2 fala de Paulo encontrando Áquila e Priscila quando ele chegou em Coríntio. Ali ele conheceu um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com a sua esposa Priscila. Em Éfeso, suas ações posteriores demonstram quão completamente Áquila e Priscila tinham aprendido e aplicado a palavra de Deus quando Paulo saiu de Corinto e foi para Éfeso, e eles foram com ele. Paulo os deixou lá e foi para Jerusalém e depois para Antioquia. E é até interessante ler isso, porque é engraçado, né? Que você vê que Priscila e Áquila, eles moravam em Coríntios, e depois, quando eles foram expulsos, eles foram para Éfeso, né? E com isso também eles ajudavam o apóstolo Paulo. Então você vê que, né, as cartas de Éfeso iam para Corinto, chegava lá, porque era o mesmo apóstolo, né, pessoal? As cartas não eram. As cartas iam para resolver um problema local, porém, aquela resolução de problema era passada para todo mundo, para as pessoas aprenderem a lidar com os problemas, tá? Tá, a sua casa foi e continua a ser um modelo para os casais cristãos. Vamos examinar quais elementos que precisam ser ensinados, discutidos e implementados nos ares. Tá, beleza. Aquele precisa tiver uma casa construída por Deus, tá? Aqui vai entrar nos ensinos aqui. Mas você entendeu que o que se trata, o que tange Priscila e Áquila, tá? O que tange Priscila e Áquila não tem, tá? Não tem nada que a ver com igreja construída, Áquila pregando, Priscila pregando, tendo algum tipo de autoridade. Em hipótese nenhuma, pessoal. Nenhuma, entendeu? O que é dito sobre Priscila e Áquila é esse episódio que eles apoiaram o apóstolo Paulo, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Na própria Wikipédia vai ter diversos, ó, Priscila do grego, Priscila, Priscila e Áquila, tá? São um casal missionário cristão do primeiro século, descrito no Novo Testamento. Isso aqui tá errado, tá? Casal missionário cristão, tá errado isso aqui. Tá errado, eles não saíram pregando, fazendo obra nenhuma, tá errado isso aqui. Áquila é tradicionalmente listado entre os 70 discípulos. Eles viveram, trabalharam e viajaram com o apóstolo. Calma aí, Áquila listado com 70 discípulos? Áquila com 70 discípulos que Jesus escolheu? Entre os 12? Apesar dos 12? Cara, isso aqui tá... Cara, o problema da Wikipédia é isso aqui. Eu só quero as referências que vai citar, tá? Esquece. Nossa, tem um monte de informação maluca aqui. Trabalharam e viajaram com o apóstolo Paulo, ok, que os descreveu como seus colaboradores. Isso, exatamente. Eles davam apoio a Paulo, né? Apoio financeiro. Priscila e Áquila são descritos no Novo Testamento como uma presença que fortaleceu as primeiras igrejas cristãs. Cara, não tem isso. Paulo foi generoso em seu reconhecimento de sua dívida para com eles, romanos. Deixa eu ver aqui. Eles são creditados por instruir Apolo, um importante evangelista no primeiro século. Isso aqui presta atenção, isso aqui de instruir Apolo não tem nada a ver com ensinar a palavra, mas é porque como Apolo ele passa, tá? Apolo era um judeu, muito conhecedor das escrituras, Paulo vai dizer, né, que ele é poderoso nas escrituras, só que Apolo não tinha conhecimento ainda do evangelho de Cristo em sua plenitude. Ele entendia alguma coisa pelas profecias, mas ele não sabia. Aí é onde entra Priscila e Áquila. Paulo vai lá, discipula ele, obviamente, e entra Priscila e Áquila dando as orientações que faltava. É esse aí o papel. Mas Apolo já sabia, ele já era um cara muito instruído, entendeu? Cumprimentos a Priscila e Áquila, meus colegas de trabalho em Cristo. Eles arriscaram suas vidas por mim. Não só eu, mas todas as igrejas nos gentios são gratas a eles. E isso aqui dizer que eles contribuíram, eles ajudaram muito as igrejas nos gentios. O que é que Paulo está dizendo aqui? As igrejas dos gentios são gratas a Priscila e Áquila por ter salvado Paulo. Porque se Paulo não é salvo, entendeu? Essa é a questão. Não é que eles ativamente foram missionários que andaram de lugar em lugar e pregaram o evangelho. Não é isso, não quer dizer isso. Sim, eles têm um papel extremamente importante na vida de Paulo, mas a questão toda é que eles não fundaram igreja,
igrejas, não foram pregadores, como pareceu que a Priscila quis dar uma, né? Peraí, tu tá achando porque ele também deu saudações a uma igreja? Ingrid. Como pareceu aqui que a Ingrid quis dar essa lacrada aqui, que Priscila foi uma pregadora. Eles lideravam uma igreja dentro da sua casa, eles dois. E Paulo deu saudações. Não tinha isso. Eles foram congregar em Éfeso, tá lá, mano. No momento ele proibiu aquilo ali. Então você tem que entender o contexto. E aí ela pega uma mulher. Aí vamos supor que sim. Que Priscila tinha uma igreja em sua casa. Vamos supor que sim. Uma única mulher, e aí ela já quer dizer que não, serve pra todas. Ah, tá certo. É igual ela dizer. Aí ela vai. Não, mas veja bem, Gideão. A juíza Débora. Tá, vai lá ver o contexto. Deus usou Débora pra fazer vergonha aos homens da época. Aquilo ali não era motivo de glória, não, cidadão. Aquilo era uma punição de Deus. Aquilo é uma punição de Deus. Tanto é que mesmo eles entendendo que era uma punição de Deus, ter se estabelecido uma juíza mulher, não porque ela não tinha também capacidade, longe disso. Tá? É claro que Débora tinha capacidade, ela era muito bem instruída. Mas a própria Débora, ela não usurpava essa autoridade, por quê? Ela mandava o seu marido representar ela nessas questões. Porque ela era mulher, ela não poderia. Ela tinha essa noção. Só que aí rola uma superstição com o rei Acabe, se eu não me engano. Eu não sei se é o Acabe, Josafá, eu não sei. Eu não tô lembrado qual é o rei. Quem tiver lembrado, ele lembra. Que Deus mandou ele ir, Deus mandou ele fazer e tal. E aí ele fala, não, eu só vou se Débora for. E isso não deveria acontecer. Não deveria dessa forma. Não era para acontecer dessa forma. E aí, Deus ordena que Débora vá, mas diz o que ao rei? Diga a ele que ele vai vencer a guerra, mas a glória não virá pelas mãos dele. Que é lá o quadro muito famoso, né, da Cícera matando o rei, né, matando a mulher, matando o rei Cícera, né, enquanto ele dormia. Ela ofereceu leite lá e ele, cansado da batalha, dormiu, e ela matou ele enfiando uma estaca na cabeça. E aí a glória foi para essa mulher e não para ele. Para você ver como a coisa funcionava, né? E a cidadã vem me meter um negócio desse aí, mas enfim, né? Eu não vou lá ler o texto porque é em Juízes, tá? Eu não vou ler o texto, mas depois vocês procuram a história da profetisa da juíza Débora. Daquilo ali. Agora a questão de submissão e de amar, o esposo amar a mulher como Cristo amou a igreja, Bolou. você tem todo o direito de não seguir, tá? Mas você militar contra isso aí é bem complicado como cristã. E é disso que eu tô te questionando. A gente pode falar E é que... disso, né? Sobre isso, né? E Ingrid, Jesus, antes dele ir para o céu, né, depois que ele ressuscitou, ele disse: deixa um novo mandamento para vocês. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como o quê? Cristo amou a igreja. Como assim mesmo? Não, como a igreja. Ele disse isso. Então, a função... Ele disse, né? Vamos lá de novo. Vou botar assim, ó. Vocês pensaram o quê? Que era só Ingrid que ia falar besteira? Um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Assim também vos deveis amar-vos uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amai aos outros como eu amei a igreja. É sério isso? É sério isso? A igreja que nem existia ainda. Né? João 13:34. João 13. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos amei. João capítulo 13, versículo 34. Deixa eu ver o contexto aqui. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Tal, e nem foi no coisa, né? E nem foi depois da morte de Cristo, foi antes, na real. Ela fala que foi... Peraí. Veja, Como assim mesmo? não, como o quê? Cristo amou a... Ele disse: deixa um novo mandamento para vocês. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não foi antes. E Ingrid, Jesus, antes dele... foi antes dele ir pro céu, mas não antes de sua morte, né? Então tem duas coisas muito diferentes. Os 40 dias depois da ressurreição são coisas totalmente diferentes, que nem muita coisa não foi registrada, mas enfim, né?
amar a Deus Agora eu tô entendendo a música de Bob Marley. É Bob Marley aqui? sobre todas as coisas. E Agora eu tô entendendo o regão aqui. A maconha tá braba nessas cidadãs. amar o próximo como o quê? Cristo amou a igreja. Como E ela assim? faz nenhuma certeza, a Ingrid fica na dúvida, porque também não conhece a Bíblia, né? Mas ela sabe que não é isso, só que ela fica na dúvida, né? Mas aí a outra cidadã, né, tá na lombra braba, ela, não, é isso mesmo que eu falei. Oxi, tá doida? Meio. Não, como a igreja. Ele disse isso. Então, a função do homem É amar a mulher. é amar a isso mulher que como você tá Cristo falando. amou a igreja. E a função Ela misturou os dois textos, ela misturou o texto de Paulo. da gente, enquanto cristão, é amar o próximo como Cristo. Tá, e cadê o papel da mulher? Olha, ela usa olha que vagabunda, cara. Olha que vagabunda. Ela usa quer dizer, ela chega usando, não, isso aqui que Paulo falou, isso aqui que Paulo falou, isso aqui que Paulo falou. Mas quem falou pra amar a esposa como Cristo amou a igreja foi Paulo, cidadã. Aí quer dizer que o homem tem que amar a mulher, né? Ah, e a parte da obediência? Calma aí. Cara, que mulher canalha, velho. Ela tava criticando o Paulo e agora que mulher canalha. Rapaz, é canalha demais, meu amigo. Vós, marido, amai vossas mulheres como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aí aqui, ó. Na realidade é antes, ó. Capítulo 5, ó. 25, né? Ó. Na realidade, a ordem pra mulher vem antes do homem, ó. Ó. Ela só esqueceu aqui, ó, de subir um versículo, ó. 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo. Você está entendendo aqui a colocação de Paulo acerca da autoridade do homem? Sendo ele o próprio salvador do corpo, porque ele é o cabeça, Cristo. E a mulher deve se sujeitar ao marido como ao Senhor, como a Cristo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Aí, depois disso, que Paulo diz, ó, vós mulheres sejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Aí depois Paulo vem e diz, vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. É canalha ou não é essa cidadã? Peraí, tu tá achando que É canalha ou não é? E amar o próximo como o quê? Cristo amou a igreja. como assim mesmo? É, a Não, lombra tá brava. como a igreja. Ele disse isso. Então, a função do homem É amar a mulher. é amar. Leia o versículo 24. Esquece o 25, leia o 24. É a mulher deve se sujeitar em tudo. Obedecer ao marido. Ah, não vai ler não, né? A mulher como Cristo amou a igreja. E a função da gente, enquanto cristão, é amar o próximo como Cristo amou a igreja. Não, peraí. A gente tá falando do contexto de casamento. A gente tá falando de qualquer próximo. Eu estou te dizendo Aí tá que é a mesma missão. Não, tô falando do casamento. Eu não tenho que ser submissa ao Marco. Eu não tenho que ser submissa. Eu tenho que ser submissa ao meu marido. É disso que eu Não, tô falando. você está dizendo que você tem que fazer. Não, a Bíblia fala, não sou eu que tô falando. Então, assim, a Bíblia, você é cristã. E essas são as mulheres cristãs, tá? Apesar de Ingrid aí tá certa e errada ao mesmo tempo, que ela tá certa, mas ela não tá sabendo falar, né? Ela se atrapalhou toda. E a outra cidadã não, a outra cidadã é canalha mesmo. Aquela outra cidadã é canalha. Olha que essa Ingrid, meu amigo, eu não gosto dela. Mas aquela cidadã é canalha. É canalha. Porque ela consegue, ela fala de Paulo sobre a questão da mulher ficar calada, não ensinar como algo absurdo, que não deveria, né? Que tá errado. Aí quando chega na parte de amar a mulher, não, aí tá certo. Aí tá certo, mas foi o mesmo Paulo que disse. Entendeu? Cara, tem que ter muito cuidado com essas mulheres, tá? Muito cuidado mesmo. Aí o pessoal comentou aqui, deixa eu ver aqui. As pessoas deveriam admitir o que elas são. Porra, tu quer contemplar o Participação dos inscritos no vídeo. Satanás? Tu quer viver no inferno? Tu quer viver na depravação? Não quer seguir a Bíblia? Porra, confessa, porra. Eu não quero seguir isso. Eu não sou cristão. Eu quero que se foda, beleza? Agora não, eu sou cristão, mas veja bem. Submissão é porque todos os seres humanos vão se fuder, porra. Tá só profanando o sagrado. Cara, porque a pessoa só não aceita que ela não é. Não, ela quer mudar a religião ao invés dela própria se mudar. Vai tomar no cu.
Ah, essa história é meio antiga já, né? É um cara, esse cara supostamente, ele no tempo da guerra, Acho que é outra coisa. Ele basicamente resgatou todas essas pessoas aí, quando crianças, para que elas não fossem... Ah, mentira, mentira. Aquela coisa, Mentira. tipo assim, você tem que ficar sobre a missão do homem. Aí por isso que é o meu argumento. E qual a missão do homem? Amar o próximo como Jesus amou a igreja? Então é a missão de todos. Então não existe missão. Porra, mano. Que argumento lixo, cara. Que retórica bosta. Submissão é você vai obedecer ao seu marido. Ah, e qual a missão dele? Não importa, você vai obedecer. E é isso, acabou. É isso aí. Entendeu, pessoal? Complicado, meus amigos. Mas tá aí, mulher, né? Mulher. Então é isso aí, valeu, galera. E até o próximo vídeo.